queridos estudantes, sejam muito bem-vindos para mais uma aula conosco. Hoje nós vamos falar do PET 3. Meu nome é Denise Leal, sou professora de filosofia. O que nós vamos ver hoje no PET 3? Nós vamos perceber que o que nós precisamos distinguir: sujeito e objeto, origem do conhecimento, conhecimento e subjetividade, relativismo e absolutismo moral. O PET 3, nós teremos uma aula de filosofia, tá? Nesse PET que nós vamos dar início. Na primeira semana, nós veremos quem é o ser humano. É a que nós vamos falar hoje, a aula de hoje. Na segunda semana, os tipos de conhecimento. Na terceira semana, nós vamos dar continuidade aos conhecimentos, correntes de pensamento. Na quarta semana, o que é a verdade? Na quinta semana, iluminismo. E na sexta semana, conhecimento a priori e posteriori. Então tá, quem é esse ser humano? Vamos dar início então. Por que nós vamos fazer essa abordagem? O ser humano é um ser cheio de angústias, de vontade, de desejos, de questionamentos, e é isso que faz ele caminhar na vida, através do seu cognitivo, que nós já falamos lá no PET 2, né, a respeito da linguagem, que é tão importante na comunicação do ser humano. E diante disso, nós vamos ter duas atitudes filosóficas: Sócrates e os sofistas, que nós vamos falar hoje a corrente de pensamento de cada uma delas. Desde a Grécia Antiga, no período clássico, os filósofos buscavam e investigavam sobre quem é o ser humano. E nessa busca, eles se deram conta de que o nosso pensamento parece seguir certas leis para conhecer as coisas e que há uma diferença entre perceber e pensar. Isso está até no PET, bem no início do PET 3, na primeira semana. Então, nós vamos dar continuidade. Então, vamos ver aqui. Será que nós pensamos com base no que percebemos ou negamos o que percebemos? O pensamento continua, nega ou corrige a percepção? Está vendo a importância do que nós vamos ver aqui, dessas atitudes filosóficas, tanto dos sofistas quanto de Sócrates? O modo como os seres humanos nos aparece é o modo como realmente eles são? Diante dessas preocupações e indagações é que nós temos as duas correntes que eu já citei para vocês. Então vamos lá. A Grécia Antiga passava por um momento importante da democracia, um crescimento, tá? Então ela estava em expansão. Nesse momento, surgem os sofistas, tá? Que eram pessoas sábias, logo depois dos pré-socráticos, que nós já vimos anteriormente. Então, quem foram os sofistas? Eram pessoas sábias, professores, eles davam cursos de oratória e retórica. Eles eram muito importantes na época. E uma coisa curiosa, que é bom a gente falar, que eles não gostavam de ser considerados filósofos. Por quê? Porque, na verdade, conhecimento para ele era de utilidade, era prático. Era que quem pagasse mais ou oferecesse um dinheiro para eles, eles buscavam e vendiam esse conhecimento. Então, eles eram professores, tá vendo? Que ensinavam a arte da oratória e da retórica. Eu coloquei aqui para vocês entenderem o que é oratória e retórica que a gente utiliza no cotidiano de hoje. Oratória, arte de falar bem, de se comunicar, uma expressão corporal, memória. A retórica é o quê? É a arte de convencer, é o poder de persuasão. Olha que importante a gente saber disso. Então, aquele que tem um conhecimento, tem a oratória, fala bem e convence as outras pessoas, esse vencia qualquer debate. E é isso que os sofistas faziam. Ajudavam as pessoas a convencer as outras. E isso no campo político da Grécia Antiga, no qual eles estavam inseridos, era muito importante. Então, como eu já citei, eles eram disputadíssimos pelas pessoas da região, principalmente políticos. Não tinham compromisso com a verdade. Isso é importante que a gente cite. Como era utilidade, né, o conhecimento era de utilidade, a verdade aqui, gente, é muito importante vocês saberem, é relativa. Então, nós estamos falando aqui de um relativismo de verdade. Então, existe a minha verdade e a sua verdade. Então, quer dizer, fica muito subjetiva essa questão de verdade nesse momento. Então, como eles eram? Já entendemos até agora que os sofistas eram professores de retórica e oratória.
Tá, ensinava as pessoas a argumentar melhor, a falar melhor, para vencer um debate, para convencer a outra pessoa. Então vai depender da minha verdade e da sua verdade naquele momento. Então, quer dizer, vai depender do que nós estamos buscando para aquele momento que nós estamos vivenciando. Principais representantes do sofismo: Protágoras e Górgias. Eu vou falar uma frase aqui muito importante que foi determinante, né? O Protágoras disse: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Tá vendo como que é relativo? Então, quer dizer, que se naquele momento eu preciso falar determinada coisa, convencer o outro daquilo que eu quero, então aquilo passa a ser verdade. Então, a verdade é relativa e subjetiva no pensamento dos sofistas. Tal como coisa se apresenta para mim, assim ela é para mim. Tá vendo? Então, ela se afirma como verdade. Tal como ela se apresenta para você, assim ela é para você. Então, quer dizer, não existe, então, a busca, não existe essa verdade na qual nós vamos ver com Sócrates. Então, vamos lá. Quero até contar uma coisa interessante aqui, do Górgias. Uma citação bem legal dele, que ele vai falar assim, ele reúne um grupo de pessoas e fala que Helena, na Guerra de Troia, era culpada da guerra ter acontecido. E no outro dia ele faz a mesma reunião com as pessoas, falando que ela era inocente. Tá vendo como que a verdade é absoluta? A verdade é relativa, perdão? O que acontece? Ela depende do momento em que eu quero convencer aquela pessoa a fazer o que eu quero. Então tá, nesse pensamento de Protágoras, né, torna a dizer que a verdade é relativa, que é importantíssimo a gente ter essa distinção de pensamento. Górgias também não foi diferente. Nesse momento aqui, nós vamos perceber que ele faz até um certo... Ele mata um pouquinho da teoria de Platão, porque ele vai falar que, olha, para ele é muito difícil conhecer a verdade, pois não é possível chegar ao conhecimento verdadeiro, nem pelo mundo sensível e nem pelo mundo inteligível. Então, quer dizer, nem pelo mundo da matéria e nem pelo mundo das ideias. Tá vendo? Nós vemos aqui realmente, é claro, a utilização do conhecimento como prática, tá? Para convencer a outra pessoa. E agora nós vamos entrar em Sócrates, um marco, né, da filosofia. Então nós já entendemos um pouco o que é importante a gente ter dos sofistas. Então tá, os sofistas eram sábios, que não gostavam de ser considerados filósofos, cobravam pelos seus serviços, tá? Então nós já sabemos disso. A verdade para eles, o conhecimento e a verdade é relativa. Então, tem uma questão de utilidade nesse momento e, por isso, Sócrates vai criticar tanto esse comportamento deles. Então, quem foi Sócrates? Contar um pouquinho da história de Sócrates. Nós não sabemos se é real, então é importante que a gente fale isso, porque, na verdade, Sócrates não deixou nada escrito. Então, muitos contam que Sócrates era um menino simples, um menino de vida comum. Ele não era um ateniense rico. O pai dele era um artesão, pedreiro, tá? E a mãe parteira. Então Sócrates era um menino que queria aprender o ofício do pai. Muitos falam também que ele não sabia nem ler e nem escrever. E era considerado o homem mais sábio daquela época. Então, ele é muito marcante. Ele levava as pessoas à reflexão. Sócrates foi considerado pelo oráculo da época da região como o homem mais sábio. Então aquilo deixou ele muito assim intrigado e então ele começou a buscar. Ele juntou um pouco de dinheiro com o pai, né? O pai na verdade ajudou ele a ser, que ele falou, eu não sei ler, não sei escrever, como que as pessoas podem me considerar um sábio? Então ele foi buscar ajuda a professores e os professores eram muito caros na época. Mas ele buscou. Então, poucas aulas que ele teve, que não foram muitas, tá? Deixou cada vez mais intrigado. Porque ele era um menino que se perguntava muito. Eu falo a questão menino, mas ele não era um menino, tá, gente? Na verdade, ele já tinha mais de 40 anos de idade quando começou esse trabalho dele em busca da verdade, em busca do conhecimento. Então, vamos lá. Ele foi uma peça marcante. Tá? Através da boa fala e do convencimento, ele vai falar que os sofistas degeneravam a política da época. Então, o objetivo deles era apenas convencer
e não preocupava em oferecer a verdade. Sócrates era um amante do conhecimento. Para ele isso era absurdo, as pessoas cobrarem para levar a outra a ter a verdade, a clareza. Então, Sócrates se preocupava com a busca da verdade, a aletheia, e foi utilizado até num processo judicial da Polícia Federal, que era a busca da verdade. O primeiro caminho para o encontro com a verdade é o reconhecimento da sua ignorância, uma postura de humildade. Gosto muito dessa frase, só sei que nada sei. Por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe de nada. Então, quanto mais você questiona, quanto mais você busca, aí mais perto da verdade você está. Então, é muito importante que nós, eu, você, estudante, todo mundo, saiba que tenha a humildade de saber, de entender que quanto mais você busca, mais perto da verdade você estará. Mas que você não sabe de nada. Então, quando você tem essa consciência de que nós estamos aprendendo todo dia, buscando todo dia, isso faz com que a gente se torne uma pessoa sábia, uma pessoa que está buscando. Porque o conhecimento não é arrogante, e sim proativo, é busca constante. O conhecimento deve servir para quê? Para encantar as pessoas, para instigar nelas, despertar nelas o desejo de continuar buscando pela verdade. Então tá, o que Sócrates vai fazer? Os sofistas usavam a oratória, e a retórica. Sócrates vai usar maêutica e ironia. Por que ele usa essa questão de maêutica? Porque a maêutica, ele se considerava um parto do conhecimento. A mãe dele era parteira, e maêutica vem de parto do conhecimento. Então, o que ele faz na maêutica? Uma coisa muito interessante. Ele levanta temas polêmicos, em praça pública, para tirar as pessoas da zona de conforto. Nós temos o hábito de ficar tranquilo naquilo que a gente não questiona, naquilo que a gente não duvida, daquilo que a gente não dá importância. Então, é por isso que ele tira. Ele vai cutucar você com perguntas. E como ele vai fazer isso? Através da ironia, da retórica. Ele levanta um conjunto de perguntas, vai te fazendo várias perguntas. Mas ele nunca dá resposta. É aí que está interessante. Por quê? Porque a verdade, quem encontra é a gente, é nós mesmos. Então, o que ele faz junto com a maêutica? Ele faz o parto do conhecimento com você, através de vários questionamentos, de várias indagações. Então, Sócrates acreditava que a virtude humana poderia ser alcançada pelo autoconhecimento e pela utilização da razão como guia para viver bem. Por isso, Sócrates é considerado o marco do pensamento ético. Também é considerado o fundador da filosofia ocidental. É muito interessante, quem foi Sócrates, Conhecer é começar a examinar as contradições das aparências, das opiniões, para poder abandoná-las e passar da aparência à essência, da opinião ao conceito. Na ironia, ele demonstra isso, que as pessoas não sabem o que imaginavam saber. Está vendo como que é muito importante a gente se perguntar o tempo todo, se questionar o tempo todo? Porque quanto mais eu questiono, mais eu reflito, mais perto da verdade eu vou estar. Então, eu não vou ser manipulado pelas outras pessoas. Eu não quero dizer, não estou querendo falar da manipulação negativa. Os sofistas era apenas uma atitude, de pensamento, uma atitude filosófica. Muitas pessoas utilizam isso hoje. Por isso que é importante a gente contextualizar agora, no nosso tempo. Quem são os sofistas de hoje? Na política a gente utiliza os youtubers. Esse momento que eu estou aqui agora, dando uma aula para vocês, nós estamos falando de quê? De oratória, de fala, de convencimento, de contexto. Então vamos lá. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Essa frase de Sócrates, como ele levava as pessoas à reflexão, eu tinha lá os sofistas trabalhando com a política, tentando convencer as pessoas do que fazer, o que era certo para eles, naquele momento. E Sócrates lá no meio também do povo, nessa guerra toda, em paralelo, falando que as pessoas tinham que refletir melhor, que tinham que encontrar a verdade, que tinham que indagar. Quanto mais eu perguntasse, mais perto da resposta eu estaria. Ele faz essa afirmação
na sentença de morte dele, porque ele é condenado à morte por envenenamento. E Platão, um dos seguidores dele, vai falar assim, por que você não argumenta? Por que você não fala? E ele falou assim, não. Por que você não nega que não é você, que você não faz isso? Por quê? Porque ele acreditava muito no que ele estava, que ele não se arrependia e acreditava no que ele estava fazendo. Que é o quê? De ter sido uma pessoa que refletia, questionava, indagava, duvidava e que realmente buscava o conhecimento. Tá vendo que coisa mais interessante? Ele foi, condenado, como eu já contei para vocês, por corromper essa juventude ao questionamento, para eles buscarem e participarem da sociedade. Tá. Outra coisa muito legal. O livro é o mestre que fala, mas não responde. Eu acho que tem que deixar essa reflexão para a gente. Nessa afirmação, ele demonstra que o conhecimento e a reflexão devem andar de mãos dadas. Que o conhecimento sem sabedoria é vazio, não edifica e nem acrescenta. Isso é verdade. Não adianta você ter uma biblioteca na sua cabeça se você não souber utilizar desse conhecimento para encantar, para ajudar, para contribuir. Então, gente, nós percebemos aqui hoje quanto nós aprendemos sobre os sofistas e sobre Sócrates e quanto isso é importante para os nossos dias atuais. E aproveitando esse ensejo, esse momento, quero também parabenizar a vocês, aluno, tá? Pais, família, que nós já estamos no PET 3 e até aqui vocês estão firmes, caminhando. E porque para isso acontecer, para que nós estejamos aqui, tem muita gente por trás. Muita gente envolvida, é os professores, é diretores, equipe técnica, todo mundo junto, para quê? Para que o conhecimento continue chegando até vocês, que a educação continue chegando até a casa de vocês. Então, quero desejar firmeza, força, muita luz, tá? Muita tranquilidade e que a busca é constante. Parece que está difícil para todo mundo, mas não podemos desistir. Entendeu? Estamos caminhando para que a gente vai conseguir chegar até o final, vamos vencer tudo isso juntos. Por quê? Porque o conhecimento é uma busca, questionar, refletir, tá? Para nossas atitudes. Então, o ser humano é versátil, ele se adapta, ele é criativo e não é diferente com todos nós também em momentos complicados no qual a gente está vivendo. Então, meus amores, quero agradecer demais, demais mesmo, essa caminhada juntos. E lembre-se, quando vocês estiverem diante de um sofista, tá? Saibam, reflitam, será que aquilo é realmente verdade? Mas também vejam que os sofistas não é só negativo, é positivo também. Você pode usar também todo o seu poder de oratória e de retórica para convencer coisas boas, tá? Para convencer as pessoas do caminho certo. Então, utilizem para o caminho certo, pela busca, igual Sócrates dizia, da verdade, Então, pessoal, olha que legal. Então, o sábio nem sempre é aquele que detém tanto conhecimento. Então, olha só, Sócrates não era um menino tão inteligente, não sabia escrever e não sabia ler, mas deixou muitos ensinamentos para nós. Então, fica a dica, tá? Busquem conhecimento para que vocês utilizem ele para o encantamento, com sabedoria e para ajudar todas as pessoas. Muito obrigada, pessoal. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula.